Eu não sei vocês, mas eu vi todo, né, essa bagunça aí que tá rolando da galera brigando sobre o filme do Nolan. Tinha gente que gostou, tinha gente que não gostou. E aí eu falei, pô, vamos assistir já que tanta gente falando assim da Odisseia, vamos ver a Odisseia do Nolan. E basicamente o filme é legal. A maioria tava reclamando ali do Elliot Page, outro tava reclamando ali da Lupita Nyong'o, basicamente isso, mas essa galera ela aparece, tipo, nem 10 minutos, nem 5 minutos de cena, pra ser sincero. A maioria das pessoas fez uma guerra por causa disso. Particularmente, eles quase não aparecem no filme. Basicamente, o contexto deles também é bem curto, então, assim, não faz muita diferença. Mas dá pra entender porque o Nolan escalou, né? Às vezes ele queria realmente gerar um bafafá, às vezes ele gostava da pessoa ali como atriz, como ator. E a Lupita Nyong'o parece que interpreta a Helena de Troia, né? Algumas pessoas falam que ela não é bonita, e aí eu acho que é o que a gente vai também tratar um pouco nesse vídeo, que é sobre o que o diretor estava tentando fazer ali no filme. Mas uma das coisas que eu gostei é que a Odisseia, ela conta a história do Odisseu e ela deixa o misticismo, ao mesmo tempo em que ela insere uma boa parte dele, com monstros e etc., ela também deixa um pouco ali na parte da mente do Odisseu, sabe? Como se fosse questões psicológicas, a psique toda dele sendo trabalhada ali. Isso porque a Atena, como a gente vê, ela é trabalhada como o peso na consciência do Odisseu, a questão ali de Zeus, Poseidon, essa galera toda. Por exemplo, as tempestades que o Odisseu enfrenta, falam pro Odisseu não fazer e ele acaba fazendo, e aí o jeito que o mar tá impedindo ele de chegar em casa, tudo isso também é um jeito de tentar tratar a culpa do Odisseu por tudo que ele fez, por todos os erros que ele foi cometendo. A questão ali dele não ter seguido o Agamenon no começo, eu tenho a impressão de que o Nolan quis passar que o Odisseu ele ainda estava se sentindo um pouco culpado sobre tudo que ele fez. Ele estava sentindo aquele medo, ele estava sentindo envergonhado por tudo ali que tinha acontecido. E Agamenon não era um cara muito legal. O pouco que a gente viu dele, né, o cara parecia o Batman, aliás. Pelo menos foi o que me pareceu, com aquela baita armadurona preta, assim, e aquela imponência toda, me lembrou muito Batman. Só que o Agamenon, ele não era essa pessoa tão gentil, assim, ele não era essa pessoa tão bondosa, por assim dizer. A gente viu ali o cara sacrificando a filha por favor dos deuses e etc. E por isso a esposa dele vai lá e manda ele de base, né? Mas voltando aqui pro Odisseu, basicamente o Odisseu então ele tava se sentindo culpado e toda essa jornada que ele passa é única e exclusivamente para tentar eliminar o que ele sente dentro dele. Então a gente não sabe necessariamente se realmente os deuses interferiram ou se tudo é meio que aquela coisa de tá tratando como se fosse, assim, o divino e tudo mais, mas é só a consciência do Odisseu pesando e fazendo ele fazer certas coisas, como, por exemplo, como eu já falei, não seguir o Agamenon e tentar buscar ali outro caminho. Isso porque ainda tava se sentindo culpado, triste, cansado. E aí, cada ilha que ele passa, parece que vai passando uma parte do luto dele, sabe? Luto por tudo que ele fez, por tudo que... Meio que ele tava deixando o velho Odisseu morrer e tentando se reconhecer mais, se conhecer melhor, tentando entender a si próprio e o que ele tinha feito e pelo que ele tinha feito, principalmente. O Nolan, ele tá contando a história de um império que tá caindo, de um protagonista que tá sendo tratado como herói, mas ele dentro dele não se enxerga como herói, porque tanto que no diálogo final que ele tem ali com a Penélope e meio que com a Atena, por assim dizer, porque ela tá dentro da cabeça dele, a gente consegue ter uma noção de como ele tá se sentindo naquele momento e como ele se sentiu durante toda a Guerra de Troia. Então o que a gente pode dizer do filme do Nolan é que, como é uma adaptação, ele inseriu a visão dele dentro do filme. Ele tá contando a história da Odisseia? Meio que sim, mas ele também tá contando a história do momento em que ele tá vivendo. E pode parecer toda loucura, mas eu acho que ele tá tentando mostrar um pouco o que tá acontecendo no país no qual ele vive, que é ali os Estados Unidos. As coisas estão ficando meio bagunçadas, é todo mundo querendo fazer alguma coisa, é todo mundo querendo alguma coisa. É um líder que tecnicamente tá meio perdido das ideias também, fazendo uma porrada de coisa que muitas vezes pode ocasionar em merda. É uma hospitalidade, um país que já foi conhecido ali como o país da liberdade, já não tá tendo mais tanta liberdade assim, entende? E as coisas estão começando a ficar meio bagunçadas, meio caóticas. Ele tá contando o meio que começo do fim de um império, porque a Guerra de Troia também, se não me engano, ela ocasionou ali no fim de algumas coisas, no fim de alguns impérios, no caso. Aí, quando a gente tá falando de adaptação, nem sempre as coisas vão ser, tipo, exatamente do jeito que estão ali na obra original. Isso porque é uma adaptação e muitas vezes o diretor, ele coloca um pouco da visão dele, da coisa ali como
como um todo dentro da adaptação. Então, o que o Nolan provavelmente estava fazendo quando ele escalou a Lupita Nyong'o, só ele sabe. Óbvio que ele podia estar ali querendo escalar ela só pra realmente gerar esse murmúrio que gerou, e convenhamos, foi um murmúrio muito grande. Tem gente falando disso até agora, assim como ele também pode enxergar a beleza da Lupita Nyong'o de uma forma diferente do que a maioria tá acostumado. Quando a maioria das pessoas pensa em uma mulher bonita, um homem bonito, geralmente é alguém padrão, dentro de um certo padrão de beleza, a quase como um supermodelo ou alguém com muito procedimento estético, sabe? Um rosto quadrado, um cabelo loiro e etc, etc. Só que o Nolan provavelmente ele tá tentando colocar uma outra visão de beleza. Tem gente que não é bonita, tipo assim, fisicamente. A pessoa às vezes é comum fisicamente, mas quando você conversa com ela, quando você olha pra ela, ela tem ali o seu charme, seu sorriso, seu jeito de ser e acaba conquistando a pessoa. Às vezes é isso que ele tentou passar dentro do filme, escalando a Lupita Nyong'o. Às vezes essa é a beleza que ele enxerga nela, ou às vezes ele só acha ela a mulher mais linda do mundo, e aí é questão do diretor e ele tem o direito de fazer o que ele quiser dentro do filme. Assim como você poderia também criar a sua versão de Odisseia e eu acho que deve estar aí em coisa aberta, né? Em uso público, assim, ninguém detém os direitos da Odisseia. Então, meio que é entendível, sabe? O que o Nolan faz ou deixa de fazer no filme é basicamente a visão dele da coisa. É o jeito que ele quer contar a história, porque ele quer, qual a mensagem que ele quer passar no final. Provavelmente ele só usou a Odisseia como desculpa para ter um orçamento infinito e fazer o que queria. E uma coisa que a gente tem que falar aqui é que o filme tá muito bonito, o filme tá muito bom. Personagens, por exemplo, que eu gostei, como a Cersei, a gente viu um lado dela que geralmente não é tão explorado assim. Quando as pessoas estão falando da Cersei em si, geralmente é só a bruxa má que transforma homens em animais. Só que ali no filme da Odisseia, a gente tem um vislumbre do porquê. Ela é uma mulher que mora numa ilha sozinha, e aí chegam homens que provavelmente estão no mar há muito tempo, provavelmente não vem uma mulher há muito tempo. E assim, as coisas começam a tomar uma segunda camada. Ela é uma mulher frágil e indefesa à primeira vista. Então, se qualquer pessoa mal intencionada chega ali, o que eles vão fazer com aquela pobre senhora, por assim dizer? E é nessa visão que a Cersei, ela tenta se defender o tempo todo. Então, ela transforma homens em animais porque é assim que ela vê eles, sabe? Pessoas que não têm o mínimo de consciência e muitas vezes agem por instinto. Os homens do Odisseu, quando chegaram ali na casa dela, ela ficou tremendamente assustada. E válido lembrar que muitas vezes ele deturpava um pouco a lei de Zeus e simplesmente iam pegando tudo. Eles já iam pegando a comida, até o jeito que eles se alimentavam era assim, realmente parecia animalesco. Então meio que a gente viu ali o lado da Cersei nessa história. E eu achei muito interessante, muito legal também. Outra coisa é o Tom Holland, né, o Telêmaco. E assim, muito interessante. O garoto passa ali por alguns problemas e tudo mais, mas ele consegue lidar super bem. Mas ainda assim, pra mim, a parte que eu mais gostei de toda a Odisseia foi, obviamente, o personagem principal tem uma psique complexa. O Odisseu, o fato é que ele é um herói complicado, tá? Ele não é o herói que a gente é acostumado, o herói bom, não é bonzinho, mas o herói meio que gentil, sabe? Ele foge daquele copo de o herói honrado e que não. Ele é o herói que se preciso ele vai enganar. No próprio filme é falado isso, se você não tem força pra ganhar uma luta, então seja só mais esperto, algo assim. E isso quer dizer que o Odisseu ele vai usar o que tiver que usar pra sair vivo de alguma situação. Com ele não tem aquele negócio de vamos morrer em batalha com honra. Não, vai fazer o que for preciso. Eles mesmos feriram a lei de Zeus. No momento ali em que puseram o cavalo dentro de Troia, tudo aquilo se desenrolou. No momento em que eles deitaram a pobre moça no templo de Atena. E o Odisseu, enquanto ele estava fazendo tudo isso, ele tinha essa consciência. Ele tinha consciência de que o Ellen Page, que eu esqueci o personagem que ele tá fazendo, não deveria estar ali. Foi meio que uma troca. Então, meio que, basicamente, é um filme sobre ações, consequências, problemas mentais complexos, a queda de um império e por aí vai. No mais, nenhuma adaptação vai ser 100% fiel à obra original. Cada um vai adaptar de um jeito. E aqui a gente poderia citar até mesmo outras obras, como, por exemplo, The Witcher. The Witcher, ele ainda é bem fiel, né? Mas, ainda assim, tem alguns pontos ali que diferem da obra original. A gente poderia citar aqui também One Piece, o live action, que tá bem diferente
diferente do que o anime é, no caso. Acho que a única coisa que vai ser 100% fiel, geralmente, é um documentário, porque a função do documentário é documentar e mostrar pra gente como é a situação. Então, assim, e é meio difícil ter um documentário sobre, por exemplo, a Helena de Troia, já que, tecnicamente falando, ela é filha de Zeus e nasceu de um ovo. Então, né, pontos e pontos. No mais, você assistiu o filme, qual é a sua impressão sobre ele? O que você achou da visão do Nolan sobre a Odisseia? Muito obrigado, eu agradeço por ter assistido até aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu comentário e deixa o seu like.